Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a deletar várias linhas do nosso arquivo Excel sem que a gente tenha que ficar fazendo uma a uma com o nosso teclado ou com o nosso mouse. Vamos deletar essas linhas de forma simultânea com uma bela macro. Vejam que aqui nesse arquivo Excel nós temos informações em algumas linhas. Em outras linhas, nós não temos nenhuma informação, ou seja, a linha está totalmente em branco. Digamos que eu queira deletar apenas essas linhas que estão em branco. Muitas pessoas podem pensar, eu posso chegar ali e colocar um filtro e rapidamente eu deleto essas linhas que estão em branco. O problema é que quando eu coloco um filtro, que pode ser com Ctrl+Shift+L, que é o nosso atalho, eu chego aqui, olha, e tento encontrar todas as linhas em branco, ele não reconhece. Ele não reconhece todos esses dados aqui com o formato de uma tabela. Então, quando você tem, em alguns momentos, várias linhas em branco seguidas, o filtro ele não consegue captar todas essas linhas em branco. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos ver quantas informações nós temos nessa planilha. Vejam que nós temos informações indo até a nossa linha 76. Então, eu vou pedir que a minha macro venha analisando linha por linha, desde a linha 76 até chegar na minha primeira linha. Tá? Eu vou mandar ele fazer de baixo para cima e sempre que ele encontrar alguma célula da coluna A em branco, como essa daqui, olha, a A73, ele vai lá e vai excluir essa linha. Depois que ele encontrar a A71, ele vai lá e exclui essa linha. Por que eu não vou fazer isso de cima para baixo? Porque quando eu faço isso de cima para baixo, quando eu excluo uma linha, as linhas que estão abaixo dela, elas se modificam. Ou seja, quando eu excluir aqui, olha, essa linha aqui, 49, vejam o que vai acontecer. Quando eu excluí a linha 49, na verdade, a linha que era 50 virou a 49. Então, as coisas começam a se perder. Quando eu faço isso de baixo para cima, as linhas que estão antes da linha que eu estou excluindo, elas não alteram a sua numeração em relação à linha. Ou seja, elas se mantêm como linha 5, linha 6, linha 7, linha 8. Então, vamos lá. Para nós irmos para o nosso mundo do VBA, nós podemos ir utilizando o atalho Alt F11, ou vindo aqui em Desenvolvedor, clicando aqui nesse botãozinho do Visual Basic. Eu vou apertar Alt F11 e eu sou trazido para o meu mundo do VBA. Aqui no VBA, tá, eu tenho meu arquivo aqui, olha, deletar várias linhas em branco. Eu vou lá inserir um módulo, inserir módulo. E aqui dentro eu vou incluir uma macro. Vamos lá, sub, que é o código para incluir uma macro, tá? E vou colocar ela como deletar linhas. Abro e fecho parênteses. Se em algum momento eu quero aumentar a minha visualização para o usuário, ou seja, para que eu veja esse código de programação com uma letra maior ou menor, eu posso vir aqui em ferramentas e opções, tá? E aqui eu tenho essa opção formato de editor e alterar o número de 18 para 24, por exemplo. Vocês vão ver que vai aumentar o tamanho da nossa letra. E aqui, agora, o meu foco é o seguinte. Primeiro, eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela de linha, do tipo integer, que é um dado do tipo inteiro, que vai fazer a contagem das minhas linhas. E aí eu quero exatamente o seguinte, eu quero utilizar um for. Tá? O for ele é um looping, tá? Ele vai fazendo repetições, desde um número inicial até um número final. Normalmente a gente cria um for e manda para linha variando de 1 até 100, tá? Step 1, ou seja, variando ao intervalo de 1. A linha vai assumir os valores 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Ele executa cálculos de forma seguida, assumindo diferentes valores para aquela variável que eu estou utilizando dentro desse for. Então, aqui, olha, linha, no meu caso, eu quero que ele vá desde a linha 76 até a linha 1. Eu quero que ele venha excluindo de baixo para cima as linhas que estejam em branco. Então, eu vou lá desde a linha 76 até a linha 1, variando menos um passo por vez. Porque se eu colocar step 1, ele não vai sair de 76 e vai chegar até 1. Quando se eu colocar step 1, ele vai fazer 76, depois ele vai para 77, depois vai para 78, depois vai para 79. Para que ele venha reduzindo uma unidade, eu tenho que colocar step menos 1. E eu vou pedir para ele fazer o seguinte, quando ele estiver aqui, olha,
analisando a minha... Vamos mudar aqui de aba. Quando ele estiver aqui analisando a minha linha 76, eu quero que ele analise se essa célula A76, se ela está vazia ou não. Se ela não estiver vazia, ele vai para a próxima, ele vai para 75, depois 74. Quando ele chegar na 73, se ela está vazia, eu quero que ele exclua a linha 73 e depois vá para 72. Beleza. Como é que a gente pode fazer isso? Nós vamos fazer isso da seguinte forma, utilizando uma estrutura condicional, um if. Se, tá, a minha célula, que é a cells, na minha linha, tá, que está recebendo o valor ali inicial 76, ela vai variando 76, 75, 74, 73, 72, até chegar a 1. Tá? Analisando a minha coluna 1, tá? Se ela é igual a vazio, o vazio nós podemos fazer através do VBA com dupla aspas. Abre aspas, fecha as aspas, significa vazio. Se essa célula é vazia, tá? Então, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele utilize o comando rows, tá? Ou seja, ele vai olhar para uma linha inteira, tá? E vai excluir ela. Então, ele vai na rows, na linha, tá? Que tem um número linha, tá? Que pode ser 76, 75, 74, 73 e assim por diante. Quando ele identificar uma linha vazia, ele vai lá e deleta essa linha. End if e next. Então, vamos lá, fazendo uma breve recapitulação. Então, a gente tem aqui, ó, for, tá? Que é uma estrutura de repetição. Ele vai fazer repetições desde quando a linha está valendo 76 até linha valendo 1. Sempre que ele encontrar uma célula, tá? Esse cells, comando cells, ele trabalha de forma matricial. Primeiro nós temos que colocar a linha da célula, depois a coluna da célula. Como eu quero trabalhar com a coluna 1, com a coluna A, então ficou aqui a linha, tá? E a coluna 1. Se a célula que ele estiver analisando for vazia, aspas, aspas, então ele vai lá na rows, nessa linha, e vai deletar toda essa linha. Depois ele vai para a próxima. Vamos agora ver se essa macro está rodando legal. Nós podemos ver se ela está rodando apertando esse playzinho aqui, ou indo lá diretamente na nossa aba. Tá? Então, eu vou chegar aqui na minha aba do Excel e eu posso apertar diretamente Alt F8, tá? Alt F8 é a mesma coisa que a gente apertar aqui em macros, e mandar rodar a minha aba deletar linhas. Vou lá em executar. Veja que ele já apagou todas as linhas que estavam em branco da minha aba. Espero que você tenha gostado, tá? Então, dê uma curtida aqui embaixo. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e marque um amigo para que a gente possa compartilhar com mais pessoas esse conhecimento gratuito e de qualidade. Até a próxima, pessoal!